Para muita gente, ganhar e até mesmo participar do campeonato mais importante do mundo do balão nem é tão relevante. E muitos nem participam porque já perderam no passado, outros não concordam com as regras e também muitas vezes não gostam de concorrer mesmo. Muitas turmas defendem que o melhor troféu mesmo, para valer, é um pôster na parede da bancada ou as fotos no celular para relembrar os seus melhores trabalhos. Por outro lado, tem bastante gente que é obcecada, doente para participar e ganhar o famoso troféuzinho de arame. E em mais de 40 anos de Boca de Ouro, muitas turmas e seus balões perderam em resultados bem polêmicos, que muita gente não concordou. E seguindo essa série, e se você não viu a parte 1, eu vou deixar o link aqui no final do vídeo, nós vamos trazer mais alguns balões que podiam ter ganho a Boca de Ouro, mas não ganharam, em 15 segundos, no Papo de Balão. Fala, amigos da arte! Já são 47 anos desde a primeira Boca de Ouro lá no Rio de Janeiro, e em todos esses anos temos muitos balões que ganharam e são lembrados até hoje, assim como outros que não levaram o prêmio máximo que uma turma pode ganhar no mundo do balão, mas sempre estão na lista dos melhores de todos os tempos, na opinião de muita gente. Pior que é. O primeiro balão de hoje é o icônico peão de 32 metros do pessoal do Caxambi, o inesquecível peão da bandeira, ou Sky Chambi como ele também era conhecido. Essa história eu já contei em diversos vídeos do canal, e se você não viu, eu vou fazer um pequeno resuminho para você. Logo depois de criar o seu modelo de peão carrapeta em meados dos anos 1970, os irmãos Patrocínio aceitaram a ideia do Nelson Grande, que sugeriu que fizesse um balão maior que aquele, que tinha cerca de 11 metros, e soltaram em um festival no Meier em 1975, e fez muito sucesso. Na opinião do pai do maçarico no mundo baloeiro, aquele novo modelo de balão era muito bonito, e tudo que é bonito ficaria mais fantástico se fosse maior. Eles aceitaram a ideia, fizeram um molde de um peão de 24 metros, deram cópias para alguns amigos, e somente o Betinho decidiu fazer, mas depois de pronto ficou com medo de soltar, pois era muito grande, e deu ao amigo Jardel da Penha, que além de ter experiência com balões grandes, soltava seus balões de uma empresa abandonada ao lado do Morro do Grotão, uma enorme área de mata perto do Morro do Alemão. Na ideia dele, se o balão explodisse no alto, já que não tinha a mínima ideia de como seria soltar um balão daquele tamanho, a boca e todas as coisas cairiam no morro no meio da mata, e não na cabeça ou na casa de alguém. Ah, é? Faz sentido. O balão subiu em 19 de novembro de 1978, deu tudo certo, e um tempinho depois, já em 1979, o Valmir, um jovem garoto que estava sempre ajudando o pessoal do Caxambi e anos depois fundaria com seus amigos a Turma da Pirâmide, pediu ao Ivo que fizesse o maior. Ele topou, pegou algumas resmas de papel que guardava em uma caixa embaixo da cama, chamou o Jorge Negão, que é um dos principais integrantes da Turma do Caxambi, eles emendaram as folhas e cortaram o balão, que foi feito em apenas 2 meses pelo Valmir. Até então, o balão seria todo branco, mas o Valmir queria fazer alguma decoração e pediu ajuda novamente ao Ivo, que no começo não topou, pois daria muito trabalho, mas com a insistência do amigo, pegou um gomo extra que tinha guardado e criou a inesquecível decoração de peões pretos em espiral. Ele foi solto na manhã de um sábado, 28 de julho de 1979, dentro de um condomínio na rua Miguel Ângelo, em frente à casa do Betinho no Caxambi. Pouco depois dos fogos estourarem, o imenso e inédito peão perdeu a bandeira, quase queimou com o alívio do peso e desapareceu. Até hoje ninguém sabe onde ele foi parar. O peão da bandeira do Brasil, como ficou batizado por seus idealizadores, é considerado um dos balões mais conhecidos de toda a história do balão de papel no mundo, até mesmo por quem nem é baloeiro, já que por anos foi protagonista de diversas matérias em jornais quando o assunto era balão. E mesmo sendo um balão tão icônico, tão falado, imitado e conhecido, na época a Boca de Ouro Carioca ainda não era dividido em categorias, apenas um balão ganhava. E o vencedor de 1979 foi o 9 Folhas da Turma da Rede, que levou uma armação ilustrando uma pomba sendo solta, e um letreiro Amor e Paz na parte inferior do painel. Eu falei com alguns amigos cariocas que viveram essa época, e muitos afirmaram que foi muito injusto, pois até então uma das principais regras da Boca de Ouro criada pelo Melão em 1977 era de premiar com o famoso troféu
e originalmente se chamava Moacir Quaresma, que era uma homenagem a um dos principais baloeiros carioca naqueles tempos, era dar o troféu para o melhor balão, o melhor baloeiro, enfim, algo que fosse mais falado e bem visto na opinião popular. E é fato que o peão da bandeira era o que mais se destacou, tanto é que pouca gente se lembra desse simples balão da turma da rede, e o peão espiralado se mantém vivo na memória de muita gente até os dias de hoje. Correto. Outra coisa que me falaram, e nem foi neste ano, mas por muitos campeonatos antes e depois, que havia uma certa regrinha para agradar todo mundo, meio que revezando os campeões, sabe? E como a turma do Caxambi havia ganho em 1978 com o balão do calendário, não acharam justo dar o troféu mais uma vez para a lendária turma da Rua Miguel Ângelo. O segundo balão de hoje é um balão que eu sei bem a história dele, o 9 folhas da turma Estrela Dourada, vice-campeão do incentivo aos baloeiros, o nome que a Boca de Ouro tinha aqui em São Paulo entre 1987 e 94. Essa turma era bem ativa no final dos anos 80 e no começo da década de 90, e era de Pirituba, na zona noroeste de São Paulo. O balão, que era todo riscado com uma decoração ilustrando uma paisagem típica de regiões litorâneas, tinha uma área de costa com casas e uma igreja, e o mar com barcos à vela e um enorme farol. E na bandeira tinha um tema chamado Liberdade e Paz, e foi solto por volta das 8h30 da manhã em Pirituba também, na manhã de um domingo, 27 de maio de 1990, no meio de uma neblina sem vergonha, que atrapalhou um pouco as fotos, mas subiu tranquilamente levando uma gaiola, que se não falha a memória, com 50 dúzias de cortadinhos, e a bandeira, que reproduzia uma pomba da paz sendo solta por uma janela, tinha 26 por 36. Ele veio aqui para a Zona Sul e caiu dentro de um sítio na região do Grajaú, em um enorme descampado. Muita gente chegou e, pelo que eu fiquei sabendo, no sorteio ficou com a Maria Preta, a turma do meu pai, e trouxe tudo, o balão, a antena e a bandeira. O curioso foi que naquela manhã o telefone de casa tocou. Eu atendi e era um cara que eu não lembro o nome, procurando meu pai, pois um tempo atrás tinha caído um balão lá. O meu pai pegou, ele deu um cafezinho e deixou um cartão. E se no futuro caísse outro balão por lá, era só ligar naquele número que ele iria lá buscar o balão. E isso novamente aconteceu, só que meu pai já estava lá. Em todos esses anos eu cheguei a ouvir que a história que a Maria Preta ganhou o balão no sorteio não foi bem essa, mas é a que eu sei. E se alguém sabe de outra versão e quiser contar, conta aqui pra gente nos comentários do vídeo. Garanto pra você que eu não sei. Nunca soube. Bom, o balão foi para a sede da Maria Preta e subiu novamente em 7 de outubro de 1990, novamente com a bandeira, e pelo que eu soube, ele voltou para a Zona Norte e queimou no resgate. No começo de 1991 veio o resultado, e o campeão da categoria Decoração de Ouro, que é o nome que deram ao troféu que premiava os balões mexericas soltos com bandeira, foi os 7 folhas dos meus amigos do Grupo UFO, que tinha um tema em homenagem ao Campo do Trote e suas corridas de cavalos, um dos principais campos de soltura de balões da Zona Norte de São Paulo até então. Inclusive, esse balão subiu de lá, se não me falha a memória. Lembro também que foi um resultado bem polêmico, pois na visão de algumas pessoas que eu ouvi na época, o balão do Grupo UFO tinha uma decoração bem bonita, mas repetida, o famoso espelhinho tão tradicional atualmente. E o balão do pessoal de Pirituba era corrido, e por isso muita gente achou injusto o resultado na época, inclusive eu. Continuando aqui na Zona Sul de São Paulo e na turma do meu pai, sem dúvidas o resultado do Fogueteiro de Ouro de 1988 foi um dos mais polêmicos que eu vi. Naquela época, essa parte do fundão da Zona Sul ainda engatinhava no mundo do balão. Não tinha muitas turmas de destaque e a maioria dos balões soltos não passavam de 14 metros, o tradicional 7 folhas. E praticamente todos subiam do Campo do Lagos, um clube de várzea que existe até hoje e fica no bairro de Veleiros, que leva esse nome, obviamente, por estar bem próximo à represa Guarapiranga. Lá era o principal campo de solturas de balões das turmas da região. Logo depois de fazerem os 6 folhas e vencerem o Festival de Fogueteiros Noturnos da Figueira Grande, a maior turma da área na época, a Maria Preta decidiu fazer um 10 folhas, um balão considerado imenso, não só para a turma que só soltava pequenos balões e a maioria resgatados, mas para toda a região, pois somente a Figueira Grande, com o poder financeiro do Milton e a determinação de seus integrantes, tinha tentado e muitas vezes conseguido soltar balões maiores que as turmas daqui. Mesmo com uma certa inexperiência com balões grandes e eles sabiam disso, eles se dedicaram ao extremo para fazer esse balão, que foi cortado em 4 cones de 5 metros com 66 gomos no papel Hulk azul, e depois de fechado e cintado com fitas de cintamento brancas,
Decoraram o balão todinho com pequenos losangos cortados em flor poste branco também, todos do mesmo tamanho, e na boca decoraram com papel laminado prateado. A carga não lembro, pois eu era criança, mas o balão levou sem dificuldades as 9 gaiolas planejadas, que tinham cortadinhos, rojões de vara, cometas, bailarinas e bombas de quedas. No chapéu do balão, que na verdade era uma espécie de tampão circular, havia uma homenagem aos 100 anos da abolição da escravatura no Brasil, que seria comemorado em 13 de maio, uma sexta-feira, e essa era a data prevista para a soltura do balão. Mas como o tempo não estava bom, eles adiaram para o dia seguinte. O curioso é que, além da soltura do balão, organizaram um festival também de fogueteiros noturnos. Imagina que doideira! Realmente! Lá era um pequeno campo de futebol de várzea, cercado por alambrados e somente com um pequeno portão para entrar e sair. E as gaiolas do 10 folhas sendo montadas no meio do campo. E em volta, um monte de 4 e 5 folhas sendo soltos com fogos também. Se desse uma merda, apenas uma, com um deles abrindo os fogos baixo, ia ser mais uma história parecida com o que vimos 3 anos depois, no Festival da Vila Jacuí, na zona leste de São Paulo. Você se lembra? Parece que alguma coisa deu errado. O balão tá muito baixo ainda, já caiu. Alguma coisa ali, olha aí. Os fogos estão explodindo, o balão tá muito baixo. Me parece que alguma coisa não saiu como deveria ter saído ali. Você vai vendo aí, o balão já soltou, os fogos já explodiram e agora os fogos caíram em cima dos outros balões que estavam no chão, estavam ainda sendo preparados. Você vê a correria, o tumulto é total, todo mundo saindo de perto, os rojões, os foguetes que estavam nos outros balões, agora começaram a explodir, todos eles, olha aí, muita gente já vai ficando ferida, você vai vendo todo mundo correndo, tumulto generalizado, ninguém quer ficar ali perto. Porque agora já saiu, a situação já saiu fora de controle. Você vai vendo aí, olha só. Todos os rojões, todos os foguetes explodindo no chão. E é claro, todo mundo saindo, todo mundo correndo, porque não dá para ficar ali. Veja só o perigo, veja só, todo mundo tentando escapar. Aí esse balão que soltou os foguetes muito perto do chão e quase que complica toda a situação, complicando a situação, muita gente ferida, todo mundo correndo, um tumulto total. Você vai vendo aí que agora as pessoas ficam só esperando, já caiu mais um pedaço do balão ali, todo mundo correndo, esperando, aguardando ali de longe, um tumulto lamentável. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, né? Felizmente ninguém fez merda, vários balões subiram e como o tempo não estava perfeito, eles cancelaram a soltura do 10 folhas, que só subiu 3 semanas depois, na noite de 5 de junho. A soltura foi bem tranquila, tinha uma multidão assistindo, a maioria de moradores locais que lotaram a arquibancada do campo do Acadêmico de Cidade Dutra, que ainda existe e fica a menos de 1 quilômetro de onde era a sede da turma. E além de ser o principal campo de solturas de balões da Maré Preta, tudo começou lá, e essa história eu já contei e vou deixar o link do vídeo que eu fiz contando toda a história na Maré Preta no final para você ver, beleza? Voltando ao balão, ele subiu tranquilamente em uma noite perfeita. Teve uma queima de fogos bem legal, dentro da limitação dos fogos que tinha, claro. Ele vai ganhar o troféu do baloeiro mais novo. Amanhã eu vou levar ele pra bancada. Vou levar, vai ensinar. Parece
Olha, pô, isso aí vai cair apagado. E pelo que meu pai me disse, ele caiu no litoral, lá em Santos, dentro do mar, e ninguém conseguiu pegar. Quando saiu o resultado da Boca de Ouro no começo de 1989, o vencedor foi o 14 folhas todo vermelho da Turma da Emenda, um balão que tinha apenas rojões de vara e bombas de quedas nas gaiolas, e teve mais da metade da queima dos fogos bem fraquinha e sonolenta, de quase 10 minutos, típica de pavios úmidos, e só animou o povo que estava acompanhando a soltura do Campo das Sonhas de Papel, que era um local que ficava bem na divisa da zona norte de São Paulo com Guarulhos, quando as últimas gaiolas, que eram as maiores, deram um show mais intenso, digamos assim. Imagina se ele tá nesse balão soltando, Léo. Pelo amor de Deus, ele é pipoqueiro e azarão. Na cabeça, hein? Tá aqui em cima, né? A pica, olha. Tá fechado o caminhão. Camarote. Vai o caralho, cara. Na época, muita gente não concordou com o resultado e não tinha um lugar que alguém da Maria Preta encontrava baloeiros e eles falavam que foi injusto. Meu pai dizia que um dos envolvidos no campeonato disse anos depois que eles perderam a Boca de Ouro porque a Maria Preta era uma turma desconhecida, sem expressão, e que a turma da Moca, além de ter alguns amigos que foram jurados, tinha mais poder financeiro e já começava a ter a fama que sabemos que a emenda conquistou ao longo dos seus quase 40 anos de existência. É isso, meus amigos. Se você gostou, já deixa seu like no vídeo. Se não for inscrito no canal, já se inscreva e ative as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu publicar um vídeo novo. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, sempre com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!